A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos irmãos, irmãs, aos amigos, às amigas, que nosso Senhor abençoe a cada um de nós. Estamos aqui tomando um chimarrão, né? A gente mora no Rio Grande do Sul e aqui a gente tem o costume de tomar chimarrão com água quente, né? Então, para mais um vídeo, né? Mais um vídeo para falarmos da palavra de nosso Senhor. Hoje eu senti de Deus, senti do Espírito Santo do Senhor, de falar sobre o céu. Aleluia, glória a Deus. Né? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que nos dê graça, para que o Santo Espírito do Senhor esteja em nós, para que a gente possa, né, falar da palavra conforme convém ao nosso Senhor, conforme agrada ao nosso Senhor, conforme o Espírito Santo do Senhor nos usar, né? Aleluia, glória a Deus, porque de nós, nada nós sabemos, nada nós temos, nada nós podemos. Mas o Espírito Santo do Senhor, que está em nós, usa o nosso corpo como seu templo, a gente crê que Ele está trabalhando neste mundo para a salvação de pessoas. E nós estamos aqui à disposição do Senhor e amado Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo do Senhor. Amém? Graças a Deus por tudo. Hoje nós estamos no mês de setembro, né? Se não me engano, hoje é 26. A data tem acontecido muitas tragédias temporais, alagamentos aqui em nosso estado. Aqui ainda a gente tem o conforto da internet, luz elétrica, né? Por enquanto não deu alagamento aqui, não deu, né, temporal. Mas em muitas partes do nosso estado tem tido. E a gente sabe que é nosso Senhor falando conosco, né? Nosso Senhor está buscando o nosso arrependimento. No momento que nós todos nos arrepender e reconhecermos ao Senhor nosso Deus, né? Ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos arrependermos, pedir perdão dos nossos pecados, tenha certeza que nosso Senhor terá misericórdia de cada um de nós e nos abençoará. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, buscando a Sua presença mais uma vez, Pai. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, pedimos o perdão dos nossos pecados, Pai, o perdão das nossas falhas, Senhor. Reconhecemos que somos falhos e pecadores, Pai, mas reconhecemos a Sua misericórdia por aquele, meu Deus, que se arrepende verdadeiramente, com sinceridade de coração. Pai, queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor nosso Deus. Ó Senhor amado, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, em seu santo nome, Senhor, é que nós oramos, é que nós pedimos, Pai. Eis a sua palavra, Senhor nosso Deus. Pedimos o entendimento, pedimos o discernimento, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um que está neste vídeo agora, Pai. A cada um que se inscreve, Pai. A cada um que deixa seu like, meu Deus. Que deixa o positivo, Senhor amado. Que curte os nossos vídeos, ó Pai. Ó Senhor amado, para que a sua palavra chegue a mais pessoas, meu Deus. Ó Espírito Santo glorioso, Deus de toda honra, Deus de toda glória, é o Senhor nosso Deus. Pai amado, estamos aqui, Pai, para ser usados pelo seu Santo Espírito.
Ó Senhor nosso Deus, abençoa cada um, meu Deus amado, que está neste momento assistindo este vídeo, Pai. Ó Deus maravilhoso, abençoa, Pai, a sua vida, a vida desta pessoa, a casa desta pessoa, Pai, o trabalho desta pessoa, a saúde desta pessoa. Senhor Jesus Cristo, nós cremos, ó Senhor amado, que é pelo Senhor, Pai, todas as coisas. Ó Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por tudo, Pai querido, Pai amado, e nós cremos, Senhor, no Senhor, nós cremos na vitória que vem do Senhor e lhe agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor receba nossa oração. Para a honra e glória do seu santo nome, a sua vontade seja feita em todos os países, em todo o universo. Seja feita aqui na terra como é feita aí no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler então em João, capítulo 14, né, na nossa Bíblia Sagrada. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo dando as instruções, as últimas instruções para os apóstolos, para os discípulos, que hoje os discípulos somos nós, servos do Senhor, né? Que espalhamos o evangelho do Senhor nosso Deus, né? Para todos os povos. O Senhor Jesus Cristo aqui tá só, eu vou ler um pouco, né? Porque são bastante instruções, mas eu vou ler um pouco, né? E vamos ver, né, o entendimento que nosso Senhor nos dá. O Senhor Jesus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis
que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei nele. Aleluia. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, o outro Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Aleluia. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Aleluia, glória a Deus. Amém. Segue ainda muitas instruções, tem instruções antes deste capítulo e tem depois. Segue as instruções, né? Como o vídeo não suporta, né, muito tempo, então a gente só consegue ler as partes, mas tudo, né, é válido para nós entendermos, né? Nosso Senhor nos dá um entendimento. Vamos ler outra partezinha aqui, ó. Depois a gente volta para cá. Amém? Aqui agora, em Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Aqui sobre o céu, né? Hoje nós vamos falar sobre o céu. Tem muito o que falar sobre o céu. É infinito, aleluia. Se aqui na terra, né, a gente, né, fala bastante, né, para as pessoas, né, como a gente é participante das coisas do Senhor Jesus, é uma alegria imensa, uma alegria interior que a gente sente e que a gente gostaria que todos sentissem essa mesma alegria, essa mesma fé, essa mesma certeza, né, em nosso Senhor. Então a gente gostaria que todos sentissem, né? Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que ainda não tomaram a decisão, tem outros que ainda não chegou o momento, mas, né, a oportunidade está aberta para todos, né? Todos têm o chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, amém? Aqui, João teve esta visão, né? E nosso Senhor mandou ele escrever tudo que está no Apocalipse, no livro do Apocalipse, que a gente crê que é o tempo que a gente está vivendo agora, né? O Apocalipse, né? Umas partes, né? Porque, né? Tem muito, muito, muito em Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Aqui é Apocalipse, capítulo 4, tá? Aleluia, glória a Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse:
sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. Aleluia. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de por si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia, amém, glória a Deus. Que maravilha, glória a Deus. Então, aqui nós lemos um pedaço de Apocalipse, um trecho, né, um pequeno trecho, né, de Apocalipse. Mas vamos voltar lá para a primeira leitura de João, quando o Senhor Jesus Cristo ainda estava na terra, né? E ainda quando ele em forma humana, né? Quando o Senhor Jesus Cristo ainda estava em forma humana, ele dando as instruções para os discípulos, né? Aí então, né, no capítulo 14 de João, né, o Senhor Jesus Cristo estava consolando, ao mesmo tempo consolando e dando as instruções para nós, né? Porque nós é que estamos tendo, né, acesso a esta palavra nesse tempo, né? Os discípulos naquela época parecia assim que ia ser naquela época, né? Mas é para agora. Aleluia, glória a Deus. E aí, então nosso Senhor disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Né? O Senhor Jesus disse: crê em Deus e crê em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, lá no céu tem muitas moradas, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: Eu vou preparar moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. Aí tá certinho o nosso lugar, lá no céu. Já tá escolhido, já tá certo a nossa casa, a nossa morada, né? No céu, um lugar muito maravilhoso para nós viver. Se aqui muitas vezes a gente já acha bom, as pessoas não querem morrer, né? Morrer para este mundo, né? As pessoas não querem morrer, as pessoas não têm medo, né, de morrer, né?
mas é porque muitas vezes não tomaram a decisão com o Senhor Jesus Cristo, porque no céu é muito maravilhoso, muito melhor que aqui. Existem relatos, né, de várias pessoas que muitas vezes passaram por um acidente, estiveram em coma ou de uma forma ou de outra, até mesmo crianças, né, que foram ao céu. Nosso Senhor levou e sempre Nosso Senhor pergunta se eles querem voltar para a terra. Depois eles relatam quando eles saem do coma, que eles voltam, né? Eles sempre contam que Nosso Senhor perguntou se eles querem voltar para a terra e eles dizem que não, né? Que eles não querem voltar. Porque lá é um lugar muito maravilhoso, muito maravilhoso. Nós, humanamente, nós não temos condições de pensar de como que é no céu. Mas é um lugar que a gente vai e a gente não quer voltar mais. Assim como quem vem sinceramente para o Senhor Jesus Cristo, mesmo estando humanamente aqui na terra, a gente não quer sair da presença de nosso Senhor, né? Então, ir lá, então, nem se fala, né? Nem a gente nem consegue imaginar. É muito maravilhoso. Daí, então, né? Daí o Senhor, nosso Senhor amado, ele disse assim: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia, né? Aqui a promessa de nosso Senhor e vários, né, em vários versículos da Bíblia, né, em várias passagens, nosso Senhor fala que ele vai voltar para buscar o povo dele. Aqueles, né, que tomaram a decisão, porque a decisão é nossa, irmãos e irmãs. Amados do Senhor, né, que muitas vezes não tomaram a decisão é nossa. Nós é que temos que tomar essa decisão, né? Porque nosso Senhor deu o livre arbítrio, quer dizer a livre escolha. A gente pode escolher se a gente quer ir para Deus ou não, né? Mas a gente sabe que se não for para o nosso Senhor, nós não vamos ser participantes desta promessa maravilhosa de nosso Senhor, né? De irmos morar no céu com o nosso Senhor, ver nosso Senhor face a face, conversar, poder deitar no colo dele, poder abraçar, poder beijar os pés dele, poder estar com o nosso Senhor, poder obedecer sem ter atrapalho nenhum. Dá um fim nas doenças, né? Um fim nas preocupações, fim nas angústias, né? Fim de todo e qualquer tipo de preocupação. E aí, então, né? E ele vem buscar o povo dele. Aí você pode dizer assim, mas quem morreu já está lá, né? Com o nosso Senhor. Não, não e tá, né? O espírito é recolhido, né? Volta ao nosso Senhor. O espírito volta a Deus, é Deus quem cuida. Mas a gente fica, eu creio, porque a morte é um mistério, né? Para nós é mistério. Mas eu creio, né, que a gente fica como num sono profundo. Porque se cada um fosse já, nosso Senhor não viria buscar o povo dele, não viria para ressuscitar, porque nosso Senhor diz que ele vai ressuscitar, né, os que os que já estiverem mortos, né? Então, nosso Senhor vai ressuscitar e vai levar, né? Ele vai ressuscitar a todos. Uns para irem para o inferno, né? Para o lago de fogo eternamente, onde é enxofre e fogo muito ardente, né? Haverá choro e ranger de dentes. Não terá como escapar de lá daquele lugar. Não terá. E outros para viverem com nosso Senhor essa vida maravilhosa que ele nos promete e é eterno para sempre, né? Aí então, né? Aí então, nosso Senhor não, se cada um fosse já para o céu, cada, né, fosse para o inferno, quem não quer o céu, né, fosse para o inferno, e quem quer o céu fosse para o céu, nosso Senhor não viria, né, para buscar o povo dele,
para ressuscitar, aqueles que, né, para levar. Então, né, é certo, né, que a gente fica como se estivesse dormindo, descansando, né, e a gente vai ressuscitar daí como que acordou, né, e os milhares de anjos do Senhor nos recolhem e nos levam para junto de nosso Senhor, e daí nosso Senhor nos leva até o céu, né? Aí então é isso que acontece. Aí o Senhor Jesus disse assim: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mesmo vós sabeis para onde vou, porque de tanto que ele explicou para os discípulos, né? Eles deviam de saber, né? Mas igual eles perguntavam. Daí Tomé falou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como saber e como podemos saber o caminho? Aí o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Viu? Tem várias enganos no mundo, né? Dizendo, não, porque é de Deus. É de Deus, isso aqui é de Deus, né? E muitas vezes não é pelo Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes é por outros meios que usam para dizer que as pessoas vão para Deus, né? E não é. É tão simplesmente, profundamente, tão somente e especialmente pelo Senhor Jesus Cristo. É só Ele que nos leva ao Pai. E Ele é o caminho para a gente chegar ao céu, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Outros meios que usam para as pessoas chegarem até Deus, né? Que dizem que as pessoas vão chegar até Deus, é engano. É o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Aquele que desceu à mansão dos mortos, como diz, né? Por 3 dias e 3 noites esteve, né? Na sepultura, aquele que foi morto naquela cruz, sofreu tudo aquilo que sofreu, mas ele estava vencendo, ali vencendo. Aleluia, glória a Deus. Tanto é que na cruz lá ele salvou o ladrão. Aleluia, né? Imagina. E aí então, o Senhor Jesus Cristo, né, ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu, né? Esteve morto, né? Foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Venceu a morte, vence a hora que ele bem entender. Ele já tinha ressuscitado Lázaro, né? Já tinha, né, ressuscitado pessoas antes, né? E ele mesmo, né? Ele vence a morte a hora que ele quer. Ele vence qualquer obra do inimigo, ele vence o inimigo, né? A hora que ele bem entender. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E é só por ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o Senhor da vida, não é Senhor da morte. Ele é Senhor da vida, o Senhor Jesus. Com ele não existe morte. Aquele que, por exemplo, morre aqui enquanto existir morte, porque a morte não existia, né, no início. Existiu por causa do pecado do homem, né? Do homem, da mulher, né? Mas para nosso Senhor, homem e mulher é homem, né? Daí então, né? O pecado, a morte não existia. Daí por causa do pecado que que teve a morte, né? Ah, então não vai existir morte com quem, né, está no Senhor Jesus Cristo. Não existe morte, porque se caso antes, né, de ele vir buscar a igreja, a gente morrer, a gente não morre, porque depois nós vamos ter vida eterna com ele vai vir ressuscitar, né, o povo, e nós vamos ter vida eterna com o nosso Senhor. E o julgamento
vai ser para aqueles que não, né, o julgamento, vai ter o dia do julgamento. Para aqueles que não querem o Senhor Jesus. Para aqueles que não obedecem ou aqueles que dizem que estão no Senhor Jesus, mas na verdade não estão. E daí então nosso Senhor vai dizer para os dele, né? Aqueles que estão com ele, aqueles que creram, que confiaram, que sabem de certeza que ele é o caminho, a verdade e a vida, aqueles que têm fé, que creem. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. É isto que ele fala que ele vai dizer para essas pessoas. E para os outros que não serão salvos, que irão para o fogo eterno, esses, né? Esses vão vir para o lado esquerdo dele, né? E daí então, né? Vão receber aquela sentença, né? Que ele diz. Aí então, aí no versículo 7, o Senhor Jesus disse: se vós me conhecesseis, a mim conheceríeis também a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Claro, porque se conhece o Senhor Jesus Cristo, conhece a Deus. Porque Deus está no Senhor Jesus Cristo, Deus o Todo-Poderoso, e o Senhor Jesus Cristo está em Deus. E o Espírito Santo, né, é o Espírito Santo de Deus, né, que é o Espírito Santo do Senhor, que está aqui na terra, que está me usando agora para falar, né, que eu creio que ele habita em mim, que eu sou o templo do Espírito Santo do Senhor, né? Glória a Deus. Ele usa cada um como ele bem entende. Uns, né? Uns o Espírito Santo usa para limpar a igreja, né? O templo, a igreja é o povo, né? Mas a gente chama o templo, né? A casa de oração a gente chama igreja, né? Mas a igreja são as pessoas, a noiva de Cristo, né? As pessoas, né? Aí uns ele usa para limpar a igreja, outros ele usa como pastor porque a gente tem que ter um líder, né? As coisas de Deus são muito bem organizadas. Você precisa ter um líder. Nós precisamos ter um líder, né? Precisamos ter uma pessoa que é dedicada a Deus, né? Que jejua e ora, que busca nosso Senhor em espírito e em verdade para dirigir, né? Dirigir a gente, né? Nós, né? Porque a gente precisa de um líder. Tem muitas pessoas que hoje em dia se rebelam contra, não conseguem ter um líder, não conseguem obedecer, se rebelam hoje em dia, saem, abrem um ministério e se eles mesmos se intitulam, né, pastores, né? Será que eles dizem que foi Deus que, né, que levantou eles, né? Mas não sei, não, a gente não pode julgar nenhum nem outro. Mas eu sei que a gente tem que ter espírito de obediência que nosso Senhor nos mandou, né? E claro que se nosso Senhor tocar verdadeiramente, né? Mas hoje em dia tem quase mais pastores do que membros, né? Então, né? Mas nosso Senhor é que sabe todas as coisas, né? E, né? E vamos ler então a palavra, né? Vamos seguir lendo pra gente ter o entendimento, né? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Então aí depois nosso Senhor segue, né? Conforme eu li, ele disse: Amardes, guardareis os meus mandamentos, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, que daí veio, né? Depois que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, né? O povo estava reunido, o povo de Deus, né? A Maria, mãe do Senhor Jesus, a Maria Madalena, os discípulos estavam todos reunidos, né? E a família deles, todos reunidos ali, né? Buscando em oração e com muito medo também pelo que tinha acontecido com o Senhor Jesus, né? Estavam
ali buscando em oração, mas já estavam mais fortalecidos, porque o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado e tinha ficado 40 dias com eles, né? Então, eles estavam bem mais fortalecidos e aí estavam orando, buscando ao nosso Senhor, buscando em oração, né? E aí o Espírito Santo do Senhor foi que desceu, né? E daí em línguas de fogo, né? Aquelas línguas de fogo iam tocando cada um e cada um falando, né, em línguas estranhas, línguas que não eram entendidas naquele país, né, lá em Jerusalém, né, mas, né, aí e deu acaso que foi num tempo que tinha umas festas lá, né? Então vinha pessoas de outros países ali, né? E eles ficaram admirados como que aquele povo sem estudo podia falar a língua de cada um do país, né? Os países diferentes em outras línguas, né? E então, glória a Deus, aleluia. Era o Espírito Santo do Senhor. E hoje em dia ele ainda usa a gente assim, né? Muitas vezes a gente fala em línguas, não sabe, não, a gente se edifica falando em línguas, se edifica com Deus, a gente consegue, né, alcançar, né, assim, como que eu vou dizer, o êxtase da alegria maravilhosa que a gente sente com Deus. Mas muitas vezes a gente não entende o que que a gente está falando, mas a gente está falando em uma língua de outro país, né? Ou grego, ou hebraico, ou né, uma outra língua a gente está falando ali, porque é o Espírito Santo do Senhor que nos direciona, né? Então, e a gente crê, porque nosso Senhor, né? Ele pode todas as coisas, ele é o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí veio o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o que nos consola, que nos ensina, que nos instrui, que nos puxa a orelha, né? Que é o que está conosco hoje. Aleluia, glória a Deus. E a gente é muito feliz por isso. Olha a misericórdia de nosso Senhor, mesmo a gente sendo tão falho, né? Mesmo a gente sendo tão falho. Olha a misericórdia de nosso Senhor para conosco. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e está em vós. Viu? Então o Espírito Santo habita conosco e está em nós. Amém. Eis-me aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nosso Senhor diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, viu? Aleluia, glória a Deus. Daí vem, né, vem mais. Então não posso me estender muito aqui, né, porque eu já li a palavra, né? Presta atenção na leitura no início do vídeo, né? Muito maravilhosa. E aí então, porque senão fica muito comprido, muito extenso o vídeo, né? E daí fica difícil de você entender também. Aí a gente vai em Apocalipse, né? A visão que João teve. Essa visão foi o Senhor Jesus Cristo que mostrou a João, né? E disse para ele escrever. João estava preso na ilha de Patmos, porque todos os que seguiam o Senhor Jesus Cristo prendiam, né? Matavam, né? E aí João foi um deles que estava preso lá na ilha de Patmos. E nosso Senhor mandou, né, esta visão para ele, né, a visão que é do Apocalipse, e mandou ele escrever, porque a visão para os últimos tempos. Então nós temos que ler, temos que procurar entender, temos que meditar, temos que pensar, temos que pedir ao nosso Senhor, né? Não é só ler um versículo aqui e daí achar que teve entendimento, ou ler um capítulo e achar que teve não que teve entendimento. Não, a gente tem que ler, meditar, voltar a ler, voltar, estudar, anotar, né, para a gente poder entender um pouco, né? E creio ainda que a gente não consegue entender tudo, né? Porque o Apocalipse, nosso Senhor nos dá entendimento por partes. Toda a Bíblia, né? Ele vai nos dando entendimento, vai de nós buscar. Aleluia, glória a Deus. Daí então João estava lá, né? E João teve visão. Teve o Apocalipse, a visão do Apocalipse, teve as 7 igrejas que nosso Senhor mandou escrever para 7 igrejas, né? Que uma dessas 7 igrejas representa nós, né?
Uma dessas 7 igrejas nos representa, né? Aí tá, mas daí Nosso Senhor aqui segue, né, a visão. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Aqui, uma partezinha também da visão, né? Mas eu achei importante ler essa parte da visão do trono, essa parte, né? Do trono da majestade divina. O trono da majestade divina, o trono de nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Maravilhoso, Glorioso, Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, Grandioso Senhor nosso. Aleluia, glória a Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda, aleluia. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia, 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 aleluia. Olha aqui, ó, o trono, né? Onde está o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o grandioso Senhor nosso Deus. Aleluia, visão do trono branco. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, nós podemos ver aqui, ó, ter a certeza maior ainda da promessa do Senhor Jesus Cristo para nós, que lá tem moradas, que lá está nosso Senhor, e que o céu é real, que o céu existe, e que tudo é muito maravilhoso lá, né? Então, né, eu fico pensando assim, a gente fica pensando, por que as pessoas não tomam a decisão pelo Senhor Jesus Cristo? Sabe a história dele, que ele veio do céu, né? Se fez como gente humana, se fez como homem humano para ensinar, para curar, para libertar, para fazer o bem, para trazer o amor, o perdão, né? E sofreu aquele sofrimento na cruz, derramou o sangue dele, o sangue precioso dele naquela cruz. E as pessoas não tomam decisão de seguir o Senhor, nosso Criador. Sabem que foi Deus quem nos criou. Sabem. Não tem quem não saiba. Foi Deus quem nos criou. E não tomam, né, a decisão por nosso Senhor. Por causa do pecado, nós precisamos tomar esta decisão. Precisamos tomar essa decisão. Por causa do pecado, né, que existe no homem, por causa do inimigo que está neste mundo, mas Deus é maior na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Tome sua decisão, né? Porque olha, lá no céu, né, aqui as pessoas dão valor muitas vezes para
riquezas materiais, né? Mas olha, nosso Senhor não tá nem aí com riquezas materiais, mas lá no céu, olha aqui o trono, né? É enfeitado com pedras, pedras preciosíssimas, que não tem aqui na terra, só tem lá, né? As ruas lá são de ouro. A glória de nosso Senhor ilumina a cidade. A água que sai do trono de nosso Senhor, né? A água da vida. E lá não é uma vida monótona, sem graça, não. Lá é a melhor vida que podemos ter. É a melhor, né? Então, e nosso Senhor foi nos preparar moradas, nós temos nossas casas já preparadas. Eu digo nossas porque eu creio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio. Eu creio no meu Senhor. Eu creio no meu Senhor, meu Deus da vida, meu Deus da verdade, o Todo-Poderoso, meu Criador. Eu creio no meu Senhor. Eu tenho esta fé. E eu quero que você também tenha esta fé. É difícil no início você toma decisão. A gente toma decisão, é difícil no início, porque a gente recebe vários ataques, né? A gente recebe calúnias, a gente recebe vários ataques, né? Muitos ataques do inimigo, outros é provação que nosso Senhor nos dá. Nós precisamos passar pelas provas, como alguém que estuda, por exemplo, na faculdade precisa fazer a prova para, né, para poder passar, né, para ser um advogado, ser, né, um professor, né, ser alguém, né? Assim a gente precisa, a gente está aqui já por isso, por causa do pecado que teve lá no paraíso, né? Com Adão e Eva. E aí então fomos expulsos para a terra, né? Onde está o inimigo. Aí então, porque nosso Senhor disse, vocês querem obedecer ao inimigo, vão para a terra, né? Junto lá, vão passar, né, por tribulação, vão sofrer, né? Aí então, por isso que a gente está aqui. Então, a gente precisa aqui, neste lugar, é o nosso lugar da provação, onde nós temos que nos esforçarmos para que nosso Senhor nos perdoe. Pedirmos perdão, mas sinceramente de coração. Que é para que nosso Senhor nos perdoe. Aleluia, glória a Deus. E aí, né, a gente poder ser salvo, poder ser levado pelo Senhor Jesus Cristo naquele dia grandioso do Senhor. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso o que nosso Senhor tem para nós, né? A vida é eterna, irmãos e irmãs. Tome a sua decisão. Tome sua decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Os tempos está próximo do Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Mas tem uma coisa, se hoje, daqui a pouco, nós, né, deitarmos e não pudermos acordar mais, né? E não termos tomado decisão com o Senhor Jesus Cristo, não ter pedido perdão, não ter confiado nele, nós vamos perder a nossa salvação. E você, muitas vezes que está já, que tomou a decisão, né? E muitas vezes está fazendo de conta que está fazendo a obra do Senhor. Na igreja você está, né? Lá dentro do templo você, né? A gente está lá, né? Adorando a Deus, né? Lá a gente está perfeitamente na vontade de nosso Senhor. Mas ao sair de lá, muitas vezes, se nós bebermos demais, né, bebermos, né, fazer coisas que desagradam ao nosso Senhor, ter o nosso pensamento impuro, né, muitas vezes maltratar nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, muitas vezes não ter amor por nosso semelhante, muitas vezes fazer coisas que desagradam ao nosso Senhor, pecado de prostituição, né? Vários e vários pecados, tipos de pecado, tudo é pecado, tem o mesmo peso. Né? Nosso Senhor julga como mesmo de pecado é pecado, não interessa se é pecadinho pequeno ou pecado maior. Então nós precisamos vigiar nosso pensamento, precisamos vigiar o nosso coração, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso andar,
precisamos vigiar em tudo para que a gente possa andar o mais possível que a gente possa andar, né, na vontade de Deus. Então é isso, não pensemos só em trabalho, não pensemos só em dinheiro, porque a vida passa correndo. E aí você pensou somente em dinheiro, pensou somente em trabalho. Claro, a gente tem que trabalhar, tem que sobreviver, né? A gente precisa trabalhar. Nosso Senhor trabalha, o Senhor Jesus Cristo disse. A gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa, né? Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Em primeiro lugar, a nossa salvação. A salvação da nossa família nós precisamos. E então, vamos, né, pedir perdão ao nosso Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de pedirmos perdão, é isso que nosso Senhor quer. Por isso está acontecendo tanta coisa neste mundo. Porque as pessoas não estão pedindo perdão ao nosso Senhor. Porque as pessoas não estão se arrependendo do seu mau caminho, não estão mudando de vida. Nosso Senhor quer uma mudança de vida, né? Para que a gente possa, né, alcançar a graça do perdão de nosso Senhor. E assim podermos ser salvos. Irmãos e irmãs, o céu é real. O céu existe. Não é este firmamento que nós estamos vendo. Ali é o firmamento que a gente enxerga daqui. Não sei quantos firmamentos tem para depois o céu onde reside nosso Senhor. Muitas vezes a gente acha que é no terceiro céu, mas a gente não sabe se é no terceiro, quarto, quinto, ou se tem mais ou não tem. Eu sei que o céu é infinito, né? Imagina, e eu sei que esse primeiro que aparece, que nós vemos depois das nuvens, depois das estrelas, depois da lua, depois do sol, esse é o firmamento. Aleluia, glória a Deus. E a promessa para nós é muito linda, muito grandiosa, né? Então, não vamos perder a salvação. Tome a sua decisão, não seja enganado. Tem uma parte aqui que nosso Senhor diz assim, ó, que nesses últimos tempos vão dizer assim, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, o Cristo está lá, colar, e as pessoas saem correndo, né? Os falsos profetas, essas pessoas que a gente diz, né, que tomaram a decisão, né, e não estão seguindo ao Senhor Jesus, né, e andam pelas igrejas enganando pessoas. Nosso Senhor diz que vai existir muito nesse tempo falsos profetas. A gente precisa ter cuidado para não ser enganado. Muitas vezes dizem assim para você: ah, vem aqui, vamos, vai vir um pregador, né, e tal, de lá, de longe ou de perto, mas é uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Revela e faz e acontece. Vigie, irmão, irmã. Muitas vezes pode ser alguém usado por Deus, porque Deus usa as pessoas, Deus usa quem Ele quer. Mas muitas vezes pode não ser. Então precisamos vigiar, precisamos orar, pedir a direção de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor vai tocar no nosso coração. Vamos ou não vamos? Ou vai falar com alguém, que aquela pessoa, muitas vezes sem saber, vai lá e nos fala, né? Vem e nos fala, não, né? Diz que é um pregador assim, assim, mas não é. Ou o nosso Senhor toca em nosso coração e nós não sentimos vontade. E se você está inteiramente entregue ao Senhor, Ele não te deixa ser enganado. Peça a Deus para que você não seja enganado. Mas tome a decisão. Deixe esse mundo de pecado. Deixe esse mundo de sofrimento. Deixe esse mundo de prostituição. Esse mundo de pecado sujo, nojento. Essa parte que não agrada a Deus. Deixa isso de lado. Você não pertence a este mundo que tudo tem fim. Você pertence ao Deus da vida, ao Deus eterno, ao Todo-Poderoso, que vive eternamente. E é através do Senhor Jesus Cristo que nós podemos chegar a esta graça maravilhosa da salvação, a misericórdia de nosso Senhor por nós. Não pense nas coisas do mundo, pense no céu, nas coisas do céu, pense no céu.
nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para que você seja salvo, você e sua família. A gente não deseja o mal para nada. Imagina, você olha para alguém e pensar assim, ó, essa pessoa pode não ser salva, nós não queremos nem pensar. Não queremos nem pensar. Porque não queremos nem pensar isso. Por isso estamos aqui falando. Para que você também venha ser participante desta família maravilhosa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Precisamos nos arrepender, pedir perdão ao nosso Senhor e mudar nossa vida. Vamos tomar decisão, irmãos. Tome a decisão. Nosso Senhor ajuda depois a gente. Ele diz, venha como está. Venha como está. No momento que você tomar sua decisão, com sinceridade de coração, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, ajuda a gente. Ele nos ajuda. Muitas vezes a deixar de fumar, deixar de beber, muitas vezes, né, dos pecados, né, vários tipos de pecados que podem existir. Nosso Senhor nos ajuda, nos dá força, repreende todo o mal e abençoa nós, nos limpa, nos purifica, nos transforma. O Senhor, nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. O que é impossível para nós, para Deus é possível. Vamos fazer força para sermos salvos. Falta pouco tempo, irmãos, nessa terra. É pouco tempo, a vida passa voando. A gente vê uma criança hoje pequenininha, quando amanhã já tá grande, já tá casado, já tá, né, já tem filhos, né? Imagina, a vida passa voando. E muitas pessoas só pensam no trabalho, só pensam em festa, só pensam em viagem, só pensam em diversão humana, alegrias que dura muitas vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas. No outro dia é dor de cabeça, é enjoo, é arrependimento. Vamos ser participantes da alegria que dura para sempre. Da alegria que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Senhor, pedir a graça ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, buscando a sua presença, Pai. Nos dê a direção, Senhor amado, nos dê força ao Espírito Santo do Senhor, nos ilumina, nos direciona pelo caminho, ó Senhor nosso Deus, para que nós chegamos até o Senhor Jesus Cristo. Dê força para esta pessoa que está assistindo este vídeo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos entregues ao Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado por assistir os vídeos. Muito obrigado por você deixar a sua curtida aí no vídeo. Muito obrigado por as orações, por nós, né, nossa família. Muito obrigado mesmo por tudo. Que Deus abençoe a cada um, sempre, hoje e sempre. E que nós todos possamos ser participantes, né, desta promessa maravilhosa de nosso Criador. Amém? Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? A você, meu querido, minha querida, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Amém.